E aí, pessoal, boas-vindas a mais um explainer da Ford College. Hoje, a gente vai colocar a mão na massa e construir uma verdadeira planta de engenharia para o desenvolvimento de contratos inteligentes na Solana. Na nossa lição anterior sobre o mapeamento de fluxos de trabalho, a gente construiu toda a ideia teórica e o checklist de implantação. Mas, convenhamos, um checklist é só uma ideia abstrata até a gente colocar números reais e palpáveis nele, certo? O papo de hoje é exatamente essa transição para a prática. Como estimar os recursos para essas implantações. É agora que aqueles nossos planos viram orçamentos precisos de computação e armazenamento. Vamos lá? O nosso roteiro técnico para construir essa ferramenta hoje vai ser super direto. A gente vai passar por o custo da implantação, depois entender armazenamento e computação. Na sequência, vamos construir o estimador em si, validar essas estimativas e fechar atualizando o nosso checklist. Beleza, começando pela seção 1, o custo da implantação. Todo mundo que desenvolve para o Web3 já passou por aquele momento de quase infarto ao ver as taxas na mainnet pela primeira vez. É aquele choque de realidade de que rodar código e guardar dados na blockchain tem um preço, e muitas vezes ele assusta. E é justamente por isso que a estimativa de recursos precisa ficar ali posicionada de forma bem estratégica, exatamente entre a fase de teste e a de implantação. Afinal, a gente precisa saber se o orçamento vai estourar e secar a carteira bem antes de enviar o código para o cluster principal. Indo para a seção 2, armazenamento e computação. O grande lance da rede Solana é que a gente lida com dois modelos de cobrança ao mesmo tempo e eles são bem diferentes. A rede não é só um supercomputador rodando lógicas super rápidas. Pensa nela como uma espécie de senhorio bem rigoroso, que te cobra aluguel pelo espaço que você ocupa. E, simultaneamente, ela também atua como um posto de gasolina, vendendo combustível para cada transação que a gente envia. Ou seja, planejar os fundos para essas duas frentes é absolutamente crucial. E a diferença entre essas duas coisas é muito fácil de entender. O armazenamento funciona como o espaço físico de uma sala comercial. Ele é persistente. Se você ocupa um espaço na blockchain com os dados de uma conta, a rede exige que você mantenha um saldo mínimo lá, intocável. Já a computação é como pagar o pedágio numa rodovia. É uma cobrança estritamente por viagem, por transação. Você gasta unidades de computação a cada instrução executada. É algo pontual, mas que exige um planejamento super cuidadoso. E as métricas que movem essa economia são bem interessantes. O saldo isento de aluguel, ou rent exempt, é literalmente a margem de segurança, aquele mínimo de sol necessário para evitar que os dados da sua conta sejam expurgados e deletados sem dó pela rede. E como a blockchain mede isso? Através do Lamport. Ele é a unidade fundamental dos cálculos no código, a menor fração possível de um sol. Para colocar isso numa escala real, 1 bilhão de Lamports é exatamente igual a um sol inteiro. Agora sim, seção 3. Construindo o estimador. Com os conceitos claros, chegou a hora de estruturar um script compacto em Python. Essa nossa ferramenta vai receber os parâmetros da implantação e projetar exatamente o que vamos precisar de recursos e de dinheiro. O mais legal é que isso permite fazer previsões super seguras direto no seu ambiente local, muito antes de qualquer interação arriscada com a rede principal. O setup dessa ferramenta é super enxuto. É só abrir o terminal, criar uma pasta nova para o projeto e ativar um ambiente virtual Python. Daí, a gente cria dois arquivos. O script principal, que vamos chamar de estimator.py, e um arquivo JSON só para os dados, chamado inputs. Um detalhe bacana é que mais para frente dá para instalar a biblioteca SolanaPy e fazer consultas ao vivo na rede. Mas esse nosso estimador inicial foi desenhado para rodar totalmente offline, usando constantes internas que são super fáceis e rápidas de alterar. E o que vai dentro desse JSON? Basicamente, as matérias-primas do nosso cálculo. A gente insere coisas como o total de contas a criar, digamos uma de dados, uma de estado e uma auxiliar, dando 3 no total. A gente também coloca a média de bytes por conta, fixada aqui em 1024 bytes para respeitar os alinhamentos da blockchain. Além disso, incluímos umas 40 instruções estimadas por inicialização e umas 4 transações por implantação. Essas são as variáveis da nossa planta. Se mexer em qualquer uma delas, o orçamento e a necessidade de processamento vão mudar na hora. A mágica dentro do script em Python acontece em 3 passos matemáticos bem simples. Primeiro, o código lê as entradas e multiplica as contas pelos bytes para achar o armazenamento total. E aí, aplica a taxa de aluguel por byte para descobrir o custo exato em Lamports. Segundo, a gente calcula a computação multiplicando as instruções pelas transações e depois por uma média conservadora de unidades de computação. E por fim, o passo 3, como todos esses cálculos geram milhões e milhões de Lamports, o script já converte tudo de forma inteligente para Sol, entregando um resultado super limpo e fácil de ler no terminal. Certo, seção 4. Validando as estimativas. A gente acabou de construir a máquina, mas não dá para confiar nela às cegas logo de cara, concorda?
Essa é a nossa fase de QA, o teste de qualidade. É aqui que a gente cruza os resultados automáticos do script com uma velha e boa aritmética, feita na mão, de forma bem rigorosa. Isso garante que as fórmulas e as constantes lá no código estão realmente refletindo a realidade financeira e operacional da blockchain. E para esse teste, a gente tem uma regra de ouro inegociável: 10%. Essa é a margem de erro máxima que a gente aceita na engenharia de implantação. Se o script prever um custo que diverge em mais de 10% do que foi calculado à mão, a ferramenta reprova no teste. A ideia é iterar e ir ajustando as variáveis até que os números da ferramenta fiquem travados dentro dessa nossa margem de segurança. Mas se os números não baterem de primeira? Calma que é só depurar. O primeiro lugar para olhar é o JSON. Garanta que todos os valores lá são números inteiros, sem sujeira. Outra coisa clássica é confirmar se a constante da taxa de aluguel não foi mexida sem querer no topo do arquivo Python. Além disso, veja se você está usando a mesma média de unidades de computação na calculadora de mão e no script. E uma dica de ouro: no futuro, em projetos mais pesados, dá para substituir essas constantes locais por chamadas RPC ao vivo na rede para ter uma precisão absurda. Chegando na nossa última sessão, atualizando o checklist. Bom, com os números totalmente validados e a margem de erro controlada, para que serve isso tudo? O objetivo maior é pegar esses conceitos que estavam abstratos e transformar em decisões arquiteturais sólidas. Agora a gente pega essas estimativas precisas e alimenta de volta o nosso fluxo de trabalho de implantação oficial. A grande sacada agora é como a gente reage se a matemática mostrar que o custo vai explodir o orçamento ou os limites da rede. A gente precisa de táticas urgentes de mitigação. A primeira delas é compactar o estado da conta, usando tipos de dados menores para economizar naquele armazenamento que é super caro. A segunda é aumentar o batching, ou seja, agrupar mais dados para aproveitar a mesma taxa base de transação. E a terceira, se o problema for limite de computação, a saída é dividir a inicialização de uma conta gigante em várias transações menores e seguidas. Tudo isso é ação direta baseada em dados reais, sem achismos. Entendendo essas mitigações, o nosso próximo passo fica muito mais claro. Essas estimativas que a gente gerou não são só curiosidades, elas vão ditar as regras da arquitetura. Se o custo bater acima do nosso limite aceitável, a implantação nem acontece, é barrada na hora. Esses números vão virar gatilhos matemáticos exatos para a gente definir os limites de rollback, que é exatamente o tema da nossa próxima lição. É o planejamento financeiro elevado ao nível máximo de precisão aqui na Web3. Para fechar, fica uma reflexão bem provocativa. O que os custos revelam sobre o design do seu programa? Se a sua arquitetura pede um armazenamento gigantesco e suga a unidade de computação o tempo todo, na maioria das vezes, isso não é culpa do preço do combustível da rede. É um alerta gigantesco de que o seu próprio código pode ser muito mais limpo, otimizado e eficiente. Analisar os custos na blockchain, no fundo, é analisar a qualidade da sua própria engenharia. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais este explainer da Ford College. Não deixem de acessar ford.college para continuar aprofundando o conhecimento em engenharia Web3 e dominar essas ferramentas. Um abraço e até a próxima!